tarde, quarto ano, tudo bom com vocês? Em nossa aula de hoje de ciências, vamos continuar falando sobre o conteúdo as plantas, tá? E como nós vimos na aula anterior, né, as plantas elas são seres vivos, assim como os animais, nós, né, os seres humanos. Por quê? Porque elas nascem, elas crescem, se alimentam, elas respiram, reproduzem-se, né? E depois morrem. As plantas, elas são indispensáveis à vida. Por quê? Elas fornecem o oxigênio para os seres vivos, né? Fornece alimento. Então, as plantas, elas podem ser muito variadas. Existem plantas grandes, pequenas, umas que vivem no solo, outras que vivem na água, né? Umas vivem fixas em outras plantas, né? E as plantas elas são classificadas naquelas que se reproduzem espontaneamente, né? Aquelas que crescem na natureza, sem precisar que o homem plante ou alguém a plante, né? Elas são espalhadas pelo vento, pelo pássaro, né, que dá aquela bicada no pólen da planta, né, e aquele biquinho, aquele pólen que vai do biquinho que ele carrega no biquinho dele, quando ele voa, cai em algum lugar. E ali aquela planta, o quê? Ela semeia, né, ela cresce e se desenvolve. Então, elas podem também ser o quê? Plantadas, né? Elas podem ser cultivadas. Então, quando as plantas elas são cultivadas, semeadas por outras pessoas, ela tem o quê? Já não tem um desenvolvimento, né, espontâneo, porque alguém a plantou ali. A planta, ela é constituída por partes, né? Raiz, caule, folha, flor e frutos. A maioria das plantas é muito útil para o homem, de várias maneiras, para alimentação. Ela é útil na fabricação de produtos, em medicamentos, no artesanato, na higiene, né? Ela é uma planta, a gente pode fabricar produtos de beleza, mas devemos ter cuidado. Por quê? Existem também plantas nocivas, tá? O que são plantas nocivas? São aquelas que podem prejudicar o homem, né? Elas podem causar envenenamento, né? Alergias, elas são tóxicas, tá? Elas podem causar grandes danos à saúde tanto do homem quanto do animal. Então, essas plantas que podem causar danos à saúde do homem e do animal, né? Prejudicar, porque são tóxicas, elas são chamadas de plantas nocivas. Então, vamos ao nosso estudo, vamos nos aprofundar mais um pouquinho, tá? O equilíbrio do meio ambiente. Quem é responsável por esse equilíbrio são as plantas, né? Como eu já disse, elas produzem o seu próprio alimento, utilizando os elementos retirados do meio ambiente, ou seja, da terra, água, do ar e da luz. É através desses componentes que ela produz o seu alimento, através da fotossíntese, tá? Alguns animais se alimentam de plantas e, ao mesmo tempo, servem de alimento para outros animais. As fezes dos animais enriquecem o solo e contribuem para o crescimento das plantas, né? Funciona como uma espécie de adubo. O fototropismo. O que é o fototropismo? É um movimento de curvatura que a planta realiza em resposta à luz. Observa-se o crescimento do vegetal em resposta a um estímulo
que nesse caso é uma fonte luminosa. Então, o que é o fototropismo? As plantas, elas também se movimentam, tá? Elas se movimentam no meio ambiente. Lógico que não é igual aos animais, né? Os animais se movimentam de uma maneira o quê? Coordenada, né? Depende do sistema nervoso para fazer esse movimento, né? Já as plantas, elas não têm sistema nervoso, né? O movimento dela é mais lento. Ela vai e vem, como as plantas dormideiras, né? Tem aquelas plantas carnívoras, né? Que ela tem aquela boca assim, tipo trançadas, né? Que abrem e se fecham. E os movimentos relativos ao crescimento da planta, elas crescem em direção ao sol, tá? Em direção à luz, né? É um dos alimentos que ela precisa para o seu desenvolvimento. Então, esse movimento da planta é considerado, né, dos vegetais, é chamado de fototropismo, tá? Então, o fototropismo é o crescimento que a planta realiza no sentido ou na direção oposta à fonte luminosa, tá? A planta pode crescer tanto em direção ao sol ou oposta, né? Ao oposto ao sol, né? Então, a planta, ela realiza esse movimento, tá? Então, esse movimento, né, de desenvolvimento, que a planta, ela cresce em direção à luz, é chamada de fototropismo, tá bom? Tipo, eu tenho um vaso e nesse vaso um caule. O caule da planta vai o quê? Se desenvolver em direção à luz, tá? O caule da planta, ele vai se desenvolver o quê? Ele vai crescer em direção à luz. A planta também consegue procurar água, direcionando o quê? A sua raiz aos locais onde existem água. Então, o desenvolvimento, o movimento da planta está totalmente voltado aos elementos da natureza, né? Ao sol, à água, né? Ela precisa de todo esse elemento natural para o seu desenvolvimento. Então, o que é o fototropismo? É o crescimento que a planta, é um crescimento, né? O crescimento da planta que ela realiza, né? No sentido em direção à luz, tá? Ou pode ser o oposto, tá? Então, esse movimento, esse crescimento que a planta tem em direção à luz é chamado de fototropismo, tá bom? Vamos agora ver a utilidade da planta na vida do ser humano, né? Dos homens, das pessoas. Nós utilizamos as plantas para várias coisas, como a tia Rosana já falou. As pessoas, né, utilizam as plantas de diversas maneiras, na alimentação, na fabricação de remédio, de móveis, tecidos e até para enfeitar ambientes, né? Tem casas que tem cada jardim lindo, né? E aquele jardim que serve para enfeitar, né? Para dar um ar, refrigerar, né? O ambiente da casa da pessoa. Então, aqui nós temos o quê? As ilustrações, né? Das coisas que nós usamos, né? Da maneira que nós usamos. Usamos o quê? As folhas para fazer um chá, as frutas para fazer um suco, né? Nós comemos os vegetais, né? Muitos, até mesmo cru, né? Sem precisar ser cozidos. Outros nós cozinhamos, né?
Nós usamos as plantas para fabricação de remédios, a planta na fabricação de tecidos, né? Na fabricação de móveis, né? No caso, o caule, né? Da árvore, né? E as plantas tóxicas, né? Como a tia já falou. Aqui nós temos até alguns exemplos, ó. A coroa de Cristo é uma planta tóxica. Comigo ninguém pode. A mandioca brava, a urtiga, são o quê? Exemplos de plantas tóxicas. Nós também temos o avelós, a arruda, a mamona, a espirradeira. Tudo isso são o quê? Exemplos de plantas o quê? Tóxicas, que podem o quê? Prejudicar, irritar a saúde humana, do ser humano, né? E também do animal, tá? De algum modo, todas as plantas apresentam alguma toxicação, porém, as plantas tóxicas se aplicam àquelas cuja ingestão ou contato provocam sintomas de intoxicação, tá bom? Tem umas que até envenenam, tá? Então, cuidado. Aqui, nós temos aqui um exemplo, tá? De plantas, né? Que estão ameaçadas de extinção, tá? Que no caso, elas, devido à ação danosa do homem, né? A cortar a fabricação de móveis, para levar para fabricação de produtos, né? Aquela maneira desenfreada, né? Do homem de querer produzir, fabricar, né? É uma dos motivos que tem feito com que a nossa flora, né? Que é o conjunto de plantas de uma região, ela vem estar o quê? Ameaçada de extinção. Então, aqui nós temos o quê? O mogno, a aroeira, o pau-brasil, né? Um produto muito explorado na época da colonização, né? O jacarandá da Bahia. Nós também temos o pinheiro do Pará, o sorriso de Maria, a palmeira. São exemplos de plantas, né, que estão ameaçadas de extinção. Então, nós devemos o quê? Respeitar todas as espécies de plantas, porque elas favorecem, elas o quê? Fornecem, elas trabalham para o equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência dos seres vivos. Agora vocês vão pegar o livro de ciências de vocês, tá? O meu tá aqui do meu ladinho. E vocês vão abrir na página 116, onde fala sobre as plantas e o meio ambiente. Vocês vão fazer a leitura. Tudo que tá aqui a tia explicou aí na videoaula. Na página 117, vai fazer a leitura da página 118, 119, 120, tá? Tudo isso são leituras, tá? É a leitura sobre as plantas, tá? É as plantas em extinção, tá? A planta e o ser humano, como nós usamos a planta, te explicou aí no vídeo. Então, tudo isso você vai poder estar o quê? Lendo novamente. Na página 121, vocês vão fazer a atividade, tá? Vocês vão ler e vão, de acordo com a explicação que a tia deu e de acordo com o que está escrito no seu livro didático, vocês vão responder as perguntas da página 121 até a página 124. Atenção que na página 123, no número 9, está assim: explique, observe a cena e explique como se dá a relação das plantas com os animais, tá? A tia até falou agora, né? As plantas, elas são o quê? Muito importantes para o equilíbrio da natureza, tanto para o ser humano quanto para os animais. Elas servem o quê? De alimento, né? Elas
são o oxigênio, né? Elas emitem, né? Depois que ela passa pelo processo da fotossíntese, né? Ela recebe o gás carbônico que está no ar, ela o que? Exala, né? O oxigênio, que é muito importante para os seres vivos, tanto o ser humano quanto os animais, né? Fora a relação aqui de alimentação, né? De refrigerar o ar, né? Então, qual é a relação das plantas com os animais? Então, vocês vão estar fazendo a atividade de vocês, do livro, e depois a tia volta para a autocorreção. Qualquer dúvida, você deve perguntar à tia no privado. Até daqui a pouco.